Olá pessoal, bem-vindo a mais uma disciplina. Agora nós vamos trabalhar o conteúdo de administração e administração ligada à igreja, administração eclesiástica, tá bom? Para que serve essa disciplina, gente? É uma disciplina base. Qual que é a ideia do nosso curso? A ideia do nosso curso é dar para vocês uma base de conhecimento humano para que depois, quando você tiver aquele conhecimento teológico, você possa usar o conhecimento teológico com uma base racional, humana. Por isso que nós estudamos disciplinas como psicologia, administração e filosofia. São 3 disciplinas que vão ter no nosso curso, são disciplinas base. Todo ser humano tem que ter conhecimento de filosofia, porque, por exemplo, você é um cidadão, né? Você é um cidadão político, você está numa sociedade política. Você está num ambiente que é a igreja, que também é um ambiente político. Você vai lidar com situações de relacionamento política entre as pessoas e entre a igreja e o Estado. Então, por exemplo, a igreja, ela está inserida em uma sociedade onde há leis. Essas leis, elas determinam o comportamento social da igreja, e isso é política. Então, por exemplo, você precisa saber disso, tá? Até para fazer um culto na praça, você tem que conhecer de política, tá? Só dar um exemplo para vocês. Você vai fazer um culto na praça. E aí, ao fazer esse culto na praça, você chegou lá, colocou a sua caixinha de som, né? Começou a tocar violão na praça para poder fazer um culto. E aí chega uma outra igreja com um som potente, né? Com muito mais estrutura, porque a igreja é maior e com mais gente, já começa a fazer aquele barulho todo e acabou com o seu culto. Tem lei que regulamenta isso. Então, na Constituição, fala o seguinte, que quando não tem necessidade de colocar aquele palco, aqueles aparatos todos, para fazer evangelismo numa praça, quem tem direito de fazer o culto é quem chegou primeiro. Não precisa de autorização. Então, se você está fazendo um culto na praça, e antigamente acontecia muito isso, você ia na praça, está fazendo culto, de uma hora para outra apareceu outra igreja. Você ia na praça, se marcava um evangelismo, comigo já aconteceu. Eu marcar evangelismo com o pessoal da minha igreja, e a gente chegar na praça para evangelizar, já tinha uma outra igreja fazendo evangelismo, a gente teve que fazer em outro lugar. Deixou a praça com a outra igreja. Funciona desse jeito. Então, para você saber disso, tem que conhecer de lei, então você tem que estudar. Então, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Tem a ver com a nossa organização social. E o cristão, ele tem que ter conhecimento sobre os assuntos que se relacionam à organização social aonde a igreja está inserida. E se você for para outro país, aí você tem que saber a respeito das organizações sociais que regulamentam a ação do evangelho ou da igreja naquele local. Tá? Até para saber em que medida pode ser desrespeitado, porque tem coisa que pode ser desrespeitada sim, né? Por exemplo, tem um país onde é proibido pregar o evangelho. Você vai deixar de mandar missionário para lá? Não, vai ser uma lei que vai ser desrespeitada pela igreja. Nós vamos mandar missionário para lá sim. Por quê? Porque a ordem, nesse sentido, a ordem de Cristo é maior. Agora, quando há uma liberdade, há uma restrição diferenciada, nós, enquanto cristãos, nós fazemos o seguinte, nós procuramos obedecer à lei. Né? Então, se a lei daqui a pouquinho criarem aí uma lei para perseguir a igreja, você vai deixar de ser cristão, vai deixar de falar do amor de Deus, vai deixar de viver o evangelho? Não, não. Mas dentro daquilo que é correto, nós obedecemos. Até porque em filosofia nós vamos ver na ética que nem toda lei é boa, nem toda lei é correta. Então nós temos que obedecer o quê? Toda lei que seja boa e que seja correta, tá? Então, a lei que vai contra o evangelho da paz e do amor de Deus, essa lei não é correta e não é boa, né? Então, é uma lei errada. Essa lei errada, por amor ao evangelho, ela tem que ser quebrada. Mesmo porque a igreja nasceu nesse contexto. Quando a igreja nasceu, era proibido, o evangelho era proibido. O evangelho é considerado ilegal, era perseguido. Então, essa é a natureza da igreja. É fazer a obra de Deus, independente da circunstância, mas dentro da medida do possível, obedecendo todas as leis. Dentro da medida do possível.
tá? Então isso é só para demonstrar que a igreja, ela é um ambiente social e político. Por isso que você, quando está fazendo teologia, você só não estuda só a Bíblia, não. E outra coisa, pastor lida com todo tipo de gente, com todo tipo de assunto. Então você vai ter que, por exemplo, como líder de um ministério, orientar pessoas que são donas de empresas, pessoas que têm um negócio, são empreendedoras, e aí, o pastor chega lá, não tem informação nenhuma, não conhece nada de nada, só conhece de Bíblia. Como é que você vai dar aconselhamento? Como eu disse, as pessoas, elas têm desejos e elas têm vontade de desenvolvimento pessoal. E o aconselhamento pastoral, ele vai partir principalmente não de demandas espirituais da pessoa, não daquilo que você... eu tenho uma demanda espiritual. Não, vai partir de uma demanda carnal. Eu tenho um problema na minha família, eu tenho um problema na minha casa, eu tenho um problema no meu trabalho. E aí isso vai vir para a igreja e o pastor vai ter que saber orientar. E aí, se você não tem noção nenhuma de administração, se você não sabe administrar nem a sua casa, se você não sabe administrar minimamente as suas próprias finanças, como é que você vai falar para os outros a respeito do que ele deveria fazer com as finanças dele, ou com a família, ou com a casa dele? Não. O pastor e o líder tem que ser exemplo em todas as coisas. Por isso que muitas vezes você vê uma igreja muito grande, cheia de gente, que o pastor da igreja não consegue fazer nada. Você vê que a igreja não tem estrutura, não tem nada organizado, não conquista nada. A igreja fica sempre naquela mesma situação, né? Está num ponto alugado, fica a história da igreja toda num ponto alugado, né? E aí as coisas não vão para frente, sempre é uma série de contendas dentro da igreja, porque o pastor ele não consegue se relacionar com as pessoas e não consegue ordenar o relacionamento das pessoas entre si. E aí a igreja vive em conflito. E a administração envolve muito mais do que financeiro, envolve liderança. E aí quando nós falamos de liderança, nós falamos de emoções, falamos de pessoas, falamos de vontades, desejos e falamos de metas. Então tudo isso é administração. Então aqui na administração você não estuda, por exemplo, só a questão financeira. É como liderar as pessoas, como fazer as pessoas alcançarem os seus objetivos, como fazer com que essas pessoas sejam mais produtivas. Por exemplo, você tá aqui, você tem que administrar um ministério dentro da igreja. Como é que eu, como pastor, eu consigo usufruir de cada um dos irmãos, extraindo o melhor deles? Eu tenho que extrair o melhor de cada um. Como eu extraio o melhor de cada uma dessas pessoas? Então, é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então, o que é a aula de hoje? A aula de hoje é um panorama geral sobre aquilo que nós chamamos de administração, tá? Então você vai ver um panorama geral. Se você assistir só essa aula, você já vai ter uma noção geral do que é administração, tá? Amém? Então olha só, administração, nós vamos falar de administração hoje, mas sobretudo essa disciplina é a disciplina de administração eclesiástica. Então o que é isso? Pegar noções de administração, assim como nós fizemos em noções de psicologia e aplicamos à igreja, nós vamos pegar noções de administração e aplicarmos ela à igreja. Jesus fazia isso. Jesus, ele foi um líder. Jesus, olha só para vocês verem, Jesus, ele não fazia tudo sozinho, não. O dinheiro ficava com um, os impostos era a responsabilidade de outro pagar. Cuidar da alimentação era outro. Né, quando estava lá partindo os pães e foi distribuir os pães para aqueles 5.000 lá que precisavam de ser alimentados naquele momento, Jesus comentou, foi com Tiago, como é que nós vamos fazer para alimentar essas pessoas? Tiago já fez as contas e nem 200 dinheiro daria para alimentar tantas pessoas, tá? Jesus, ele distribuía tarefas, tá? E ainda há tarefas, existem tarefas que Jesus distribuía ali, que estavam com os seus discípulos, e a Bíblia não deixa claro para a gente que isso funcionava dessa forma. Por quê? Porque o foco não era mostrar Jesus como um administrador. O foco da Bíblia é mostrar Jesus como aquele que é o Salvador, aquele que veio trazer a salvação. Mas quando você vai também para as cartas de Paulo,
você vai ver que Paulo, ele determina ali que as igrejas trabalhem de certa forma. Ele organiza os ministérios da igreja, ele dá ali uma descrição do caráter do obreiro, como é que o obreiro tem que ser. Então, como que aquele que administra a igreja tem que perceber os seus obreiros para utilizar dos seus obreiros no ministério de Cristo, no desenvolvimento da igreja, no desenvolvimento do evangelho. Então, o pastor, ele tem que saber não só se relacionar com as igrejas, mas perceber dentro da igreja, dentro de cada um dos irmãos, né, do seu temperamento, da sua forma de ser e do seu chamado espiritual, dos seus talentos e dos seus defeitos, qual que é o papel de cada membro de Cristo dentro da igreja. Então, na medida em que o pastor identifica o seu chamado dentro da igreja, ele tem que pegar e se valer de você para compor o corpo de Cristo na igreja local, para ajudar que a igreja local desenvolva a obra de Deus. Então, para isso que você estuda a administração. Entendeu? É para isso que você estuda. Então, é necessário que o obreiro ele tenha noções básicas de administração. Então, essa disciplina não vai ser uma disciplina longa, não. É uma disciplina de 5, 6 aulas, tá? Mas extremamente importante para que você pegue o resto do conteúdo que você tem e administre bem. Amém? Então, olha só. A administração, embora ela não seja essencial, ela não é essencial. Essencial é o amor. É o amor. Essencial é o conhecimento bíblico. Embora ela não seja essencial para o evangelho, ela pode determinar o desenvolvimento ou não desenvolvimento de uma igreja. Então, se o pastor, ele não sabe, não tem noção, ou o líder, não tem noção nenhuma de administração, a falta ou a sabedoria dele em administrar a igreja pode gerar uma forma positiva de desenvolvimento da igreja ou uma forma negativa. Como é que seria isso? Forma positiva. Eu estou aqui, por exemplo, nossa igreja é uma igreja que está começando ainda, tem pouco tempo de funcionamento. Eu estou aqui, os irmãos estão vindo, entrega a sua oferta, entrega o seu dízimo. E aí você vê que numa igreja pequena, uma igreja em desenvolvimento, mesmo sabendo que são poucos irmãos, você vê que o seu dízimo e a sua oferta é entregue e que a igreja começa a ser organizada, está sendo organizada, está sendo arrumada, a pessoa percebe que o retorno daquele financeiro que ele deposita dentro da igreja está indo para o usufruto da própria igreja. Então isso com o tempo, com o passar do tempo, mesmo que essa pessoa ela tenha assim, uma intenção de sair da igreja e ir para outra, mas ela vê onde é que a oferta dela está sendo depositada. Então isso de certa forma gera inconscientemente no cristão que está dentro da igreja uma visão positiva da administração da igreja. E com o tempo ele vai sentindo segurança e o amor dele em ofertar aumenta. Ele começa a ofertar com mais amor, porque ele está vendo que a igreja, além de trabalhar, de estar aí aberta, trabalhando, ela está investindo em pessoas e investindo na própria estrutura da igreja. Então isso aqui é só uma forma positiva da influência da administração. E negativa? É a mesma coisa, o contrário disso. Eu estou vendo aqui, por exemplo, eu estou vendo que nós estamos aqui com uma igreja que está começando, por exemplo, né? A gente oferta, entrega dízimo, a igreja às vezes até enche, né? Porque tem muita igreja simples e às vezes mais nova que fica cheia. E aí você está lá entregando dízimo, você não vê melhora nenhuma na igreja, começa a parecer estranho. Você vê o instrumentista reclamando dos instrumentos, você vê as pessoas vendo aí a decadência, a igreja suja, né? Igreja que não abençoa as pessoas, a pessoa vem trabalhar na igreja, tendo condição, não abençoa, certo? E isso aí com o tempo, as pessoas, irmão, ninguém é bobo hoje em dia não, ninguém é bobo. Você vai olhando aquilo ali e fala assim, tem alguma coisa errada nessa igreja, tem alguma coisa errada, né? A falta de transparência. Então a gente vai ver aqui, administrar também com transparência. É falar, no mínimo citar para a igreja o que está sendo feito com o dinheiro da igreja, onde é que está indo. Tem que ser dito, irmão. Tem que ser dito. Igreja tem que ser transparente, porque o dinheiro não é do pastor, o dinheiro é de Deus, o dinheiro é da comunidade, o dinheiro da igreja. Né? Então olha só, irmãos. Então tem essa forma positiva e a forma negativa.
A administração, ela organiza a igreja para alcançar objetivos. Então, quando você coloca uma meta a ser alcançada no seu ministério, por exemplo, você está lá administrando, né? Está na frente, de certa forma você está administrando um departamento de evangelismo da igreja. E aí você, por exemplo, tem a iniciativa lá de criar um livro de conversão. Um livro de conversão na igreja. Você cria um livro lá, uma tabela de conversão, fica lá para registrar as pessoas que na igreja aceitaram Jesus ou que durante o evangelismo se converteram. E você começa a fazer esse levantamento até para poder aferir em que medida aquele ministério está sendo positivo para o desenvolvimento do reino de Cristo da igreja local. E aí você começa a aferir. E aí você coloca lá num ano, eu quero aqui nos objetivos da igreja, ganhar pelo menos aí, se são 12 meses, né? Eu quero ganhar aí 10 pessoas aí para Jesus. Então vamos lá, vou colocar 120 pessoas no ano. E aí você tem aquele livro lá e você vai fazer análise. Então eu preciso aí pelo menos 10 pessoas por mês e no final do ano chegar com 120 pessoas aceitando Jesus. E a minha meta é que 10% disso aqui fique na igreja. 10%. Então aí você vai ter depois a análise para fazer. Você vai ter um material para fazer a análise. Olha, eu consegui reter essas pessoas na igreja? Sim ou não? Por que eu não consegui? No final do ano você vai se reunir com o seu grupo. Por que nós não conseguimos reter essas pessoas? Será que está faltando alguma coisa? Será que só o evangelismo é suficiente? Será que está faltando algum trabalho de consolidação? E aí você vai reestruturar o seu grupo para poder no próximo ano bater essa meta de forma completa. Porque às vezes você consegue os 120, mas você não consegue reter os 10%. Aliás, normalmente a retenção aqui, irmão, é de 1%. Nesse caso, normalmente a retenção é de 1%. Quando você faz evangelismo. É muito difícil você conseguir reter a pessoa na igreja. Muito difícil, tá? Mas se você conseguir, a questão não é a meta, melhor, a questão não é a porcentagem, a questão é você colocar a meta, bater a sua meta e alcançar ela. Essa que é a grande questão. Então, você só consegue fazer isso quando você tem um planejamento estratégico. E quando a gente fala de administração, nós estamos falando de planejamento estratégico. E no aconselhamento pastoral, quando ele está envolvido nessa área aqui, ó, normalmente você vai ver que o problema da pessoa que vem na igreja e ela se queixa de problemas financeiros e estruturais na sua própria vida, você vai ver que no final das contas, aquela pessoa ela vive sem um planejamento estratégico da vida dela mesma. Você tem que fazer um planejamento da sua vida. Você precisa saber daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, aonde você quer chegar com Deus e aonde você quer chegar com a sua casa. Você quer chegar aonde daqui a 5 anos? Será que, olha só, você tem agido de uma forma na sua vida, você tem uma forma de ver o mundo e você tem uma forma de agir na sua vida, certo? Cada um de nós. Por mais que você não pense a respeito disso, escuta isso aqui é importante, olha só. Por mais que você não pense a respeito disso, quando você está vivendo, você sem perceber, você cria para si uma lei e você vive sobre essa lei. O que você está vivendo hoje é consequência das leis que você criou para si mesmo. Essa é uma forma de administrar a sua vida. Você cria regras, você cria modos de ver o mundo. E o que você está vivendo hoje é consequência daquilo que você escolheu há alguns anos atrás. Você está satisfeito com o que você tem? Você está satisfeito com a situação que você está vivendo? Do jeito que você está hoje? Se você está satisfeito, ok, ótimo. Agora, se você não está satisfeito, você tem que pensar que a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ver a vida, talvez esteja errada. E aí, para mudar, você tem que replanejar a sua vida. Para quê? Para daqui a algum tempo você possa colher o fruto. Então não fica com ideia fixa, não. Renova a sua mente. Abra a sua mente para o novo. Dê oportunidades. Dê novas oportunidades para si mesmo. Dê novas oportunidades para o seu futuro. Como? Se replanejando. No sentido administrativo, financeiro,
Planejamento. Não adianta você ficar falando, eu falei isso domingo agora, não adianta você ficar falando de milagre não, meu irmão. O milagre financeiro, tá? Deus não vai fazer da noite para o dia se há uma capacidade sua de realizar esse milagre. Quando que o milagre vem? É quando você está trabalhando, quando você está correndo atrás, quando você para de se endividar, certo? E você trabalha para tentar alcançar a sua meta de limpar seu nome, de acabar com as dívidas, certo? Aí o milagre vem em cima do seu trabalho. É porque tem gente aí que está endividada e tem pastor pregando que vai acontecer um milagre na sua vida, vai aparecer dinheiro na sua conta, amém, pode até aparecer, meu irmão. Mas você não deve contar com um milagre, porque simplesmente um milagre espiritual, porque Deus já te deu uma capacidade humana de alcançar seus objetivos pela sua própria capacidade. Aí Deus faz o milagre, Deus faz render mais, Deus faz aí sim começa a vir, tem que ter um esforço, irmão. E todo milagre que Deus fez um milagre em cima do esforço e do trabalho de quem já estava ali desempenhando aquela função. Tá? Israel passou por muitas dificuldades, mas as dificuldades que eles enfrentaram, na medida em que eles enfrentaram a dificuldade, eles venceram a dificuldade e prosperaram na luta de vencer aquela dificuldade. Exemplo, o gigante, né? Davi tinha que derrubar o gigante, certo? Primeiro, ele confiou em Deus. Segundo, ele tinha uma ferramenta simples, mas tinha alguma coisa, ele se valeu daquilo que ele tinha. Terceiro, ele teve disposição. Quarto, ele foi à guerra. E quinto, Deus deu graça para ele, para que com aquela coisa simples que ele tinha, ele conseguiu derrubar o gigante. E esse que foi o milagre, ele derrubou com uma pedrinha. Uma pedrinha. E aí? Esse é o milagre. Usar algo simples para vencer algo grande. Não é simplesmente aparecer, não. Tá? Deus pode fazer aparecer? Amém. Deus pode fazer aparecer em casos específicos. Mas na maioria das vezes, Deus se vale daquilo que você tem para te abençoar. Então você tem que estar alerta. O que você tem hoje? Deus está querendo te abençoar. Você quer ser abençoado? Se você não quiser ser abençoado, meu amigo, você não vai ser. Essa que é a questão. Se você não quiser ser abençoado, você não vai ser. Agora, se você quer ser abençoado, você tem que ter disposição para encarar os desafios que são postos diante de você. Amém? Então, olha só. Quando a igreja ela não se organiza para alcançar os seus objetivos através de uma administração coerente, coesa, responsável, tá? Sabendo da sua visão e da sua responsabilidade espiritual, ela pode pecar por dois motivos: omissão e negligência. Negligência, o que seria negligência? Por exemplo, vamos voltar aquele fato, né? Mostrar um fato de negligência. Eu estou administrando a igreja. A igreja, ela tem que ser organizada para poder ajudar as pessoas, certo? E aí, ao invés de eu fazer um caixa para eu ter aqui para uma emergência, para em alguma medida poder ajudar alguém, eu simplesmente trabalho a questão financeira da igreja sem pensar, a igreja tem um dízimo aqui, tem igreja que tem dízimo muito alto, irmão. Mas, eu tenho 50 mil aqui de dízimo e oferta que entra por mês. 50 mil de dízimo e oferta. Aí eu pego os 50 mil e gasto. Contrato mais pastores aqui, assino a carteira dos pastores, coloco todo mundo para ganhar salário alto. E eu estou trabalhando numa igreja pobre. Independente disso, eu aumentei demais os custos da igreja e eu tenho a igreja pobre e eu só tenho esse dízimo alto porque eu tenho muita gente dentro da igreja. E aí, eu endivido a igreja de tal forma que não sobra financeiramente para fazer um investimento social em nenhuma área. E aí vem uma crise dessa que a gente viu aí do coronavírus. 50% da igreja para de entregar o dízimo. Como é que fica? Você não consegue ajudar mais ninguém? Você não consegue pagar mais o salário dos pastores? Certo? Você não consegue mais, se tiver a igreja for alugada, então, aí fica mais apertado. E aí, como é que fica?
você, além de não poder ajudar as pessoas, vai ter que começar a dispensar obreiro. E aí como é que fica, irmão? Igreja tem que ter caixa, irmão. Igreja tem que ter caixa ali para emergência. Você não pode administrar a igreja, o dinheiro da igreja, como se estivesse administrando o dinheiro da sua casa. E aliás, até na sua casa tem que ter reserva. Como é que fica? Complicado, né? Complicado. E isso envolve a vida de outras pessoas. E isso envolve a função de ajudar outras pessoas, tá? Nem sempre vai acontecer o milagre de Deus multiplicar o pão e o peixe, não, tá? Se você tiver condição de levar o pão e peixe de uma vez, você já sabe que vai ter que é possível haver, né, uma necessidade. Por que você já não leva o pão e o peixe? Aquele menino que estava lá com os pães e os peixes lá, ele foi sábio. Ele foi sábio, tá? Ele foi sábio, tá? Com certeza ele recebeu em vida a recompensa desse bem que ele fez ali ao Evangelho, ao contribuir com Cristo e com os seus discípulos, tá? Agora, é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade não ficar contando com o milagre, não. O milagre sou eu e você. É o meu pão, é o seu peixe. Nós juntos fazemos a força e nós conseguimos fazer com que Deus, mesmo que seja pouco que nós temos, fazer um milagre para a glória de Deus, tá? Então não pode ficar contando, não. Tem que ser, nós não podemos ser os 5.000 que chegou, foi lá sem nada, não. Nós temos que ser esse menininho aí que foi ali com o que tinha, tá? Então você tem que levar suas ferramentas para a obra de Deus, tá certo? Então, negligência é isso. Negligência é quando você vê ali que a pessoa precisa e você finge finge que você tem outra prioridade. Agora, omissão é quando você percebe a necessidade, você viu a necessidade ali e você não quer ajudar. Não, eu tenho e eu não quero. Aí você foi omisso. Isso é pecado. Isso é pecado. E a negligência? A negligência é a má administração. Eu não tenho a intenção de não ajudar, mas eu me coloco na posição de não poder ajudar. Por quê? Porque eu estou sendo negligente, porque eu estou sendo um mau administrador. Então isso é negligência. E a omissão é consciente, entendeu? A negligência é um erro. A negligência é um erro. Você foi negligente porque você se aventurou em caminhos errados sem querer. Agora, omissão, você vê, você sabe da necessidade, você não quer ajudar. Você tem a consciência, tá? Beleza. No sentido geral, irmãos, o que a administração é? A administração, ela é uma disciplina genérica, ela é generalista. Quando você fala assim, a pessoa está fazendo curso de administração, a administração ela não estuda um tema só, ela estuda vários temas, tá? O curso superior, por exemplo, que está mais próximo de administração é contabilidade, mas a contabilidade está especificamente ligada às finanças de uma empresa. E a administração? A todas as relações que envolvem o desenvolvimento da empresa. Então, quando a gente fala de administração, por isso que a gente estuda no seminário, tá? A contabilidade você não estuda no seminário, não. Contabilidade, sabe o que você faz? Você abre a igreja, registra a igreja, vai lá e chama um contador e passa para ele, ó. Toma aqui a contabilidade da igreja. A administração não. A administração envolve todas as áreas. Você fazer um culto, tem que ter administração, irmão. Tem que ter horário para começar, tem que ter horário para terminar, tem que ter a pessoa que vai fazer o louvor, já tem que saber quem que é. Essa pessoa tem que se organizar, tá? Essa pessoa que se organiza para fazer isso, ela tem que lidar com outras pessoas, combinar com outras pessoas. Essas pessoas são diferentes umas das outras, têm qualidades e defeitos, e essas pessoas vão precisar ser mediadas. Essas qualidades, esses defeitos, vão precisar ser mediadas. Então você que está na igreja, você tem que mediar essas relações. E aí depois você vem para a igreja com uma preparação daquilo que vai ser dado no tempo que lhe foi definido. E aí o culto acontece debaixo de uma orientação espiritual, mas também debaixo da orientação humana. Amém? Então por isso a administração ela é tida como uma disciplina essencial para a igreja, tá bom? Mas ela é generalista. Ao mesmo tempo ela é estratégica. Por que ela é estratégica? Ela trabalha em cima de planejamento. Então, quando você estuda administração,
Sobretudo, você está aprendendo a como planejar algo, como é que eu alcanço o objetivo. Então eu tenho que me organizar para alcançar um objetivo. Na sua empresa, no seu negócio, no seu trabalho, você tem que olhar à frente, você tem que olhar as circunstâncias e você tem que colocar objetivos e metas. Ou seja, como eu vou nessa circunstância, nessa situação, nessa conjuntura, na economia que nós temos hoje, como eu posso com o meu trabalho, com aquilo que eu tenho, alcançar aquelas metas que estão lá na frente. Como? E aí você vai colocar estratégia, vai descrever as estratégias, tá? Aí você vai colocar essas estratégias de como alcançar aquilo, vai colocar isso em etapas. Aí eu vou definir em etapas como é que eu chego. Primeiro eu tenho que fazer isso, você vai ordenar essas estratégias, passo a passo. Às vezes vão ter estratégias que vão se dar em conjunto, ao mesmo tempo, e às vezes estratégias que vão ter que ser uma primeiro, depois a outra, são estratégias isoladas que você vai fazer um passo a passo para alcançar os objetivos. Tá bom? Então olha só. Então ela é generalista e estratégica. Então ela trabalha o quê? O gerenciamento e a organização. O que é isso? O que é gerenciamento e organização? Gerenciamento é acompanhamento. Você precisa acompanhar. Você tá, por exemplo, fazendo uma obra, ou você está ali numa marcenaria, você tem ali 3, 4 trabalhos. Você vai delegar essas responsabilidades do trabalho para cada um dos funcionários que você tem. Você tem um prazo para a entrega disso. Você sabe que as pessoas sabem executar o serviço. Só que você vai ter que ir em cada etapa e fiscalizar se aquela etapa está sendo cumprida dentro do prazo. Isso é gerenciar. Gerenciar é fiscalizar. Gerenciar é supervisionar. Gerenciar é conferir, é aferir se aquilo que está sendo proposto está sendo executado de forma correta. Então você vai gerenciar. E organizar. Organizar é colocar em ordem, é colocar em etapas. Se você muitas vezes, você não começa fazendo uma casa pelo acabamento, certo? Você começa pela estrutura, você começa pela fundação ali, você vai tirando da terra aquela casa, correto? A mesma coisa são trabalhos dentro da igreja. Por exemplo, vai fazer um trabalho na igreja, qual que é a primeira coisa que tem que pensar? Você, olha, eu tenho um grupo de intercessão na igreja? Se tem, meu irmão, ativa já o grupo de intercessão para orar por aquilo que está sendo feito. Agora, se você não tem, ora você mesmo. Coloca primeiro diante de Deus. Depois, quem vai te ajudar nisso? Quem são as pessoas que podem trabalhar nessa área? Então você vai selecionar essas pessoas, você vai marcar uma reunião, você vai motivar essas pessoas a encarar essa ideia. Olha, essa que é a minha ideia, está aqui para vocês, o que vocês acham? Vamos fazer isso? Se a gente fizer isso, nós vamos ter esse e esse resultado. Será que a gente pode trabalhar em conjunto para alcançar esses objetivos? Então você motiva as pessoas e você, depois de motivar, você já coloca metas futuras. Então no próximo dia que a gente vai conversar sobre esse assunto, a gente vai fazer isso, isso e isso. Já tem objetivos traçados. E aí você vai delegar atividades para cada um. E aí cada um vai vir com isso feito. E aí na primeira vez, aí você vai saber quem que é quem. A pessoa veio com a informação, a pessoa conseguiu executar aquela tarefa. Se não conseguiu, aí você vai ter que saber lidar com essas pessoas e não é abandoná-las, mas ensinar elas a como fazer aquilo. Aí você vai ensinar. Ô irmão, é assim que faz, ó. Vamos fazer desse jeito que é desse jeito que faz. Então toda vez que a gente fizer, é assim. E outra, prazo, irmão. Se você assumiu um compromisso na igreja, faça aquilo que você assumiu. Cumpra a sua palavra. Preocupe-se em cumprir a sua palavra, irmão. Porque a gente perde muita gente por causa disso. Promete e não cumpre. Não, irmão. Prometeu, cumpra. Tá? Porque senão, daqui um pouquinho você fica sem credibilidade na igreja. Você fica sem credibilidade com os irmãos. Tá? Você não cumpre com a sua palavra. Isso é ruim. Tá? Então, gerenciamento e organização. Então isso, gerenciamento e organização, incide em distribuir tarefas, supervisionar as tarefas, gerir melhor as coisas que são feitas na igreja e de forma harmônica.
Porque não é somente ter um ministério funcionando dentro da igreja, é funcionar de forma harmônica. Lembrando que Satanás, ele não quer harmonia na igreja. Irmãos, Satanás não quer harmonia na igreja. Ele vai sempre tentar interferir na sua vida e no seu ministério para acabar com a harmonia, tá? Para colocar intrigas, para colocar invejas, ciúmes, tá? De tal forma que o trabalho e a obra de Deus fique prejudicada. Satanás, ele não pode impedir a ação do Espírito Santo, mas ele pode te impedir de ser usado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalha dentro da sua sinceridade. Amém? Olha só. Então, o que é a administração eclesiástica? Já falando de administração agora dentro da igreja. Então, a administração eclesiástica é o estudo dos assuntos ligados ao trabalho dos líderes e da administração da igreja. Então, tudo que envolve liderança na igreja envolve a administração eclesiástica. Qualquer ministério, ministério infantil, a liderança ali, a organização, é a administração eclesiástica. Qualquer coisa que aconteça na igreja, tá? Você fazer tem igrejas que trabalham com escala de pregadores, faz um quadro e já tem lá determinado quem que prega e que dia que prega, tá? Mensalmente. Tem uns que tem até um ano, anualmente. Ó, a igreja metodista é assim, eles têm anualmente assim um mapa, já está traçado quem vai pregar. Então, se você trabalha, isso faz parte de administração eclesiástica. Então, qualquer coisa que é feita na igreja tem a ver com a administração eclesiástica, tá bom? E aí, dentro do trabalho da administração eclesiástica, a responsabilidade do pastor é gerir de forma correta a igreja, os recursos da igreja. O que é forma correta? Forma justa, ser justo. Justo, tá? Não é comprar o mais caro não, mas você compra o melhor pela justificativa de ser o melhor e aquilo que está dentro da condição da igreja, tá? Não é também simplesmente o melhor não, está dentro da condição da igreja, não dá um passo maior que a perna não, porque o dinheiro é da igreja. Então tem que ter responsabilidade. Então, gerir de forma correta, transparente e organizada. O que é transparente e organizada? A igreja tem que dar relatório, irmão. Você imagina, você está 500 anos na igreja, você nunca viu um relatório da igreja? O pastor nunca te falou na igreja o que está sendo feito com o dinheiro da igreja. Está certo isso? Está certo? Sim ou não, Sivaldo? Está errado, irmão. Está errado. Igreja tem que ter relatório. Isso, toda igreja, não importa qual ministério, estou falando pela internet, não importa qual ministério que você é, toda igreja tem que ter relatório. E a igreja tem estatuto, né? Quando a igreja não dá relatório, o estatuto fala que tem que dar, tá? Então toda igreja tem que dar. E aí essas que não dão relatório, normalmente, falam assim, ó, fica na tesouraria. Todo crente tem direito de ir lá pegar, mas quem é que vai? Ninguém vai, então você nunca vai ter acesso. Então o ideal é que nem que seja verbal, tenha um relatório da igreja, amém? Tem que ter um relatório. Depois disso, irmãos, então isso é ser transparente, tá? Ser honesto, ser justo, ser transparente. E aí só um pouquinho, falar novamente aqui a respeito de justiça, tá? Vamos falar aqui um pouquinho só de uma coisa aqui que leva muita gente até o cristão às vezes não saber como responder. Pastor pode ter salário? Pode, tá? Liderança de igreja pode ter salário se a igreja tiver condição de abençoar? Pode também, mesmo que não seja o pastor. Até músico, instrumentista, qualquer um que trabalha na igreja, a pessoa que limpa a igreja, todo mundo está na igreja, se a igreja tiver condição, pode receber para fazer, porque é o trabalho, irmão, é um trabalho. Alguns trabalhos você dá oferta para Deus, daquele trabalho que você está fazendo, né? Ó, irmão, vai vir fazer um armário aqui na igreja, se eu tiver condição de pagar, tem que pagar, ué. Tem que pagar. Agora, se eu não tiver condição de pagar, não é obrigação do irmão fazer armário para mim, não. Não é obrigação, não, ué. Não é obrigação. Ou eu fico sem um armário, ou eu fico juntando dinheiro, faço campanha na igreja, para a gente conseguir conquistar o armário para a igreja. Mas não é obrigação, né? Tem gente que oferta para a igreja o seu serviço. Amém, glória a Deus. Mas se a igreja tem condição, o que é justo? Justo pagar. É justo pagar, então tem que pagar, irmão. E o salário do pastor? Como é que você mede o salário do pastor? Então assim, não tem a base bíblica para isso aqui, irmãos.
primeiro, no Antigo Testamento, os sacerdotes, os levitas, quer dizer, todo mundo que trabalhava no ministério da igreja, eles eram sustentados pela igreja, tá? O templo, as ofertas que entravam no templo eram para sustento também dos levitas. E aí, a casa de Deus ficava sustentável. Sustentável no sentido de funcionar e se autopagar, tá? E as pessoas podiam ficar concentradas em fazer aquilo que era obra de Deus. Então é justo que receba, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto já é no Novo Testamento. Paulo deixa bem claro que o obreiro, tá? Ele é digno do seu salário. Só que lá não fala quanto. Não fala quanto que o pastor deve receber. Aí, para chegar nessa resposta do que seria justo, eu costumo dar o seguinte exemplo. Nós somos chamados, os líderes são chamados de pastores. E mesmo que você não seja um pastor consagrado, quando você assume uma liderança, você está assumindo parte do serviço do pastor. Então você está desempenhando um trabalho pastoral, tá? Independente de você não ser um pastor, você está desempenhando um trabalho pastoral. Qual que é o valor justo para um salário de um pastor? Tá? Aí nós vamos fazer uma analogia com o pastor de antigamente. O que é o pastor? Pastor é aquele que cuida de ovelha, certo? E se ele cuida de ovelha, ele sobrevive do quê? Por que o pastor de ovelha cuidava da ovelha? Para viver da lã da ovelha, certo? E a lã da ovelha é proporcional à saúde da ovelha. Então, se a ovelha ela é saudável, ela vai dar mais lã. Se ela está doente, talvez nem lã nasça, tá? Então, por exemplo, o que o pastor recebe? Qual que é o certo? Qual que é o justo do salário do pastor? O proporcional à igreja. Proporcional à renda, não é da igreja geral, não. Proporcional à média do salário dos próprios irmãos da igreja. Então você está num bairro pobre, lidando com pessoas pobres, com um nível de ganho financeiro baixo, o salário do pastor tem que ser igual, baixo também, baixo. Se você está liderando uma igreja e você tem um nível médio, o salário do pastor vai ser médio. Então é uma média daquilo que os irmãos ganham. Não é ganhar mais, não, o pastor parecer um rei, né? Os irmãos tudo pobrezinho lá e chega o pastor com aquele carrão. Se o pastor trabalha, corre atrás, amém. Pode ter o carro que for, pode ter uma Ferrari, irmão. Pode ter a Ferrari. Eu sou um pastor que trabalha aqui na igreja, eu não recebo. Eu não faço questão de receber. Por quê? Porque uma igreja só eu dou conta de cuidar de uma igreja e ficar aqui. Agora, se eu tiver 2, 3 igrejas, aí não. Aí você já tem que ficar integralmente. E aí a pessoa que fica integral, ela tem que receber proporcional a, se é 3 igrejas, pega as 3 igrejas, tira uma proporção e um salário mínimo ali que dê para ele se manter como se ele estivesse trabalhando antes. Mas não é viver que nem rei não, irmão. Não, porque isso não é evangelho não, tá? O negócio de colocar pastor com salários astronômicos, tem igreja aí que paga 40 mil de salário para pastor, ué. Onde é que justifica um negócio desse? Pastor ganha 40 mil, gente? Não, ué. Salário de pastor não precisa ser isso tudo não, irmão. É salário de deputado, ué. Salário de juiz, isso é salário de juiz. Ministro da STF lá ganha 60 mil. Como é que você vai pagar aí para um pastor 40 mil reais? Isso é uma falta de vergonha na cara do pastor que faz isso, irmão. Tá? Se você colocasse aí um teto aí de 10 mil para essas igrejas, mega igrejas, já estava bom, irmão. Já estava bom. Que eu duvido que se esse pastor um dia saísse da igreja para ser pastor, ou melhor, para ter trabalhar na profissão dele, eu duvido que ele ganharia 10 mil. Duvido, irmão. Duvido. Pessoa que ganha 10 mil hoje dentro do Brasil são pessoas muito privilegiadas, tá? Então, assim, ou você tem um pastor que tem muito mais responsabilidade, tem muita mais igreja, tem muita responsabilidade muito maior, né? Aí talvez você poderia achar argumentos para achar isso aqui, ó. Você tem que achar aquilo que é justo. E aí, eu também não estou querendo julgar aqui o que é justo para outras pessoas, não. Cada um, irmão, Deus que vai cobrar isso aqui. Acabei de dar minha opinião, né? Talvez eu fiz até mal aqui de dar minha opinião, né? Porque a gente lida com muitas denominações diferentes. Mas você tem que achar aquilo que é justo. O que é o justo?
Onde é que eu encontro o que é justo nessa relação aí de salário de pastor? Tá? Então, você, líder, vai ser julgado por Deus. Tá? Vai ser julgado por Deus. Deus é misericordioso quando você está aqui. Então, você vai fazendo as suas escolhas e não vai vendo o juízo, porque Deus é misericordioso, mas o juízo vai vir. O juízo vai vir. Então, tenha noção disso. É aquilo que é justo. Tá? Então, que seja uma média daquilo que você ganhava antes de assumir o ministério, ótimo. Eu estava fora aí, não estava na igreja, estava trabalhando outra coisa, meu salário era tanto. A igreja vai te oferecer próximo daquilo. É justo. Tá? Não, mas eu tinha olha só como é que você acha o justo. Mas eu tinha na minha empresa um plano de crescimento. Se eu ficasse lá trabalhando durante 20 anos, eu ia aposentar tanto. Então tá, então eu vou te assumir aqui na igreja como pastor, e eu vou pegar a sua profissão, e vou pegar dentro do melhor salário que você poderia ter, eu vou te dar também dentro da igreja um plano de progressão. Quando você tiver com 20 anos aqui, eu vou te dar um salário próximo do que você teria lá no mundo, ganhando a mesma coisa. E aí eu vou te dar proporcionalmente, a cada ano eu vou te aumentar o salário proporcionalmente, mas dentro também da condição da igreja. Você aceita? Agora, pode ser que nossa igreja não cresça. E aí? Você aceita mesmo assim? Se não crescer, vai continuar igual. Agora, se crescer, nós vamos fazer igual para você lá, te abençoar da mesma forma que você era abençoado antes. É assim que funciona, irmão. Isso aí é o mais justo, é o mais próximo do justo, na minha opinião. Tá? Mas lembrando, cada um de nós, como líderes e pastores, vamos ser cobrados por Deus. Não é pelo irmão só não, o irmão pode nos cobrar também, porque tem direito de cobrar. Tá? Cada membro da igreja tem direito de nos cobrar. Agora, vamos ser cobrados por Deus. Você está preparado para ser cobrado por Deus? Então, analise você mesmo o seu coração. Amém? Olha só. Então, o pastor ele tem que gerir de forma correta, transparente, organizada e de forma justa. Tá? Só que ele, além de gerir, isso é gerir recursos, tá? Ele tem que gerir também pessoas, ele tem que liderar pessoas. E liderar pessoas é lidar com qualidades e defeitos. E aí, nessa etapa de você ter que lidar dentro da igreja com qualidades e defeitos das pessoas, para poder fazer a igreja se desenvolver, o texto de vocês, a apostila, ela traz 3 pontos essenciais para que você consiga lidar com as qualidades e defeitos das pessoas e trazer dela um benefício que promova o crescimento da igreja. E entre essas 3 qualidades aqui está a seguinte, conhecer a si mesmo. Antes de administrar, antes de se manifestar com relação às qualidades e defeitos das outras pessoas, você tem que conhecer a si mesmo. Você tem que conhecer as suas próprias qualidades e defeitos. E você tem que conhecer as suas próprias formas de lidar com as qualidades e defeitos das outras pessoas. Então, quando eu conheço a mim mesmo, eu conheço as minhas qualidades e defeitos. E eu, além de conhecer as minhas qualidades e defeitos, eu conheço como eu lido e como eu reajo a qualidades e defeitos das outras pessoas. E aí, nessa área aqui principalmente, na disciplina de Psicologia e Aconselhamento Pastoral, a gente falou sobre a teoria dos 4 temperamentos. Essa teoria dos 4 temperamentos, elas nos ajudam a já saber a pré-existência de qualidades e defeitos em cada tipo de pessoa. Então você tem que voltar lá na psicologia e aprender como são as pessoas e como você vai lidar com cada tipo de pessoa. Amém? Então você tem que conhecer a si mesmo. Depois disso, você tem que conhecer o liderado. Você tem que conhecer cada membro, cada qualidade e defeito dela, para que você saiba colocar essa pessoa no local onde ela vai ser o que? Mais produtiva. E de forma com que a harmonia possa fluir e você possa liderar o seu ministério com o mínimo de conflitos possível. Depois disso, inteligência emocional, que é o nosso próximo ponto da próxima aula. Inteligência emocional, o que é isso? É você aprender primeiro a lidar com as suas emoções e saber administrar os conflitos. Para você saber administrar o conflito, você tem que saber controlar suas reações, compreender a mente do outro, quer dizer, ter empatia, se colocar no lugar do outro,
tá? Se colocar no lugar da outra parte e tentar relacionar essas duas partes de forma que um compreenda o outro, tá? Então a gente vai tratar sobre esse tema de inteligência emocional. E aí, nós trabalhamos aqui também esse estudo das emoções, como eu falei, né? As emoções, por que as emoções são importantes? A gente tem que fazer uma análise. Porque a administração, ela se baseou por muito tempo somente em critérios racionais. O que é isso? Não, eu tenho que raciocinar a respeito daquilo que está acontecendo. E eu tenho que decidir o que eu vou fazer a partir de critérios racionais. Só que as emoções que nós temos, elas definem nossas atitudes. Será que toda decisão sua é racional? Será que tudo que você faz é simplesmente racional? Ou será que as emoções, elas alteram o nosso desempenho? Então você tem que saber fazer a leitura das emoções das pessoas, para que você consiga administrar melhor os conflitos e extrair de cada um o maior potencial deles mesmos. Amém? Então aqui nós terminamos a nossa primeira aula de administração eclesiásticas. Nós voltamos na próxima aula falando de inteligência emocional, que é justamente como lidar com isso aqui, ó, tá? A apostila ela vai trazer algumas informações. Amém? O que é importante você lembrar aqui? O que é a administração? Tá? A administração é você lidar com qualidades e defeitos, é você gerir com transparência, é você objetivar metas e resultados e traçar planos para isso. Então, para isso, nós trabalhamos com um planejamento estratégico, que é um planejamento antecipado. Antes de fazer algo, eu me antecipo, eu já prevejo as limitações, os defeitos, os problemas que eu posso ter, e eu me organizo de tal forma para poder passar por todas as dificuldades e conseguir alcançar as metas que eu me propus a fazer. E a administração dentro da igreja, que é o estudo dos assuntos ligados ao trabalho dos líderes e dos pastores da igreja. Como que isso acontece dentro da igreja? O que é justo? O que é transparente? O que é correto a ser feito? O que nós devemos fazer? O que é correto a ser feito com relação à igreja? O que é razoável? É isso aí, a administração eclesiástica, ela trabalha sobretudo a razoabilidade daquilo que pode ser feito na igreja em benefício da própria igreja. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.